Mas tem coisas que a gente não sabe, né? Que Deus coloca na nossa vida e de uma dificuldade Ele faz um bem muito maior. E eu acho que é isso que vem acontecendo nas nossas vidas. Então eu estava no avião passando esse perrengue de criança gritando, eu chorando, aquele pensamento de você nunca saber o que vai acontecer, e eu pensando na paciente que eu tinha deixado dentro do hospital, que ia dar algum problema, que ia ter reclamação dentro do hospital. Eu não gosto de reclamem de mim de nada, né? Então, se tem não, se pode fazer isso, você é obrigado a fazer isso, eu vou fazer daquela forma porque eu detesto que me chamem a atenção. Para você ter ideia, como eu não gosto que me chamem a atenção, eu tenho um micro-ondas na minha casa. E eu coloco às vezes 1 minuto. E quando acaba 1 minuto, o micro-ondas ele fica apitando para avisar que tem coisa lá dentro e você ainda não tirou. E quando termina, ele apita uma vez, eu tenho que ir lá abrir. Porque se ele apita mais vezes, eu começo a ficar irritado. Porque ele está me chamando a atenção que eu não fiz o que eu deveria fazer. Então eu não gosto que ninguém chame a minha atenção. Então eu gosto de andar sempre na linha. Então eu tento sempre fazer as coisas de uma forma muito correta, né, para não ninguém chamar a minha atenção. E essa de deixar a paciente lá para trás, eu falei, nossa senhora, a paciente, a família vai reclamar, vai fazer uma queixa contra mim, e o que eu vou fazer? Para você ter ideia, por isso que meu pensamento inicial, quando eu estava lá dentro do centro cirúrgico, o papai estava tendo AVC, eu falei, olha, vou lá, vou descer, vou fazer o exame e depois vou embora. E é claro, isso é o meu pensamento naquela hora. Eu não tinha condição nenhuma de fazer o exame. Eu não tinha a mínima condição de fazer qualquer, ainda mais um exame invasivo como uma angiografia cerebral. Não tinha condição para fazer isso. Mas essa minha característica, eu acho que eu herdei da minha mãe. Eu precisava deixar as coisas de forma correta, sem deixar nada para trás, mas eu não consegui, tive que ir embora e fiquei isso também passando na minha cabeça, mas não tinha problema, estava indo, pousou o avião por volta de 4 e pouco da tarde, e aí eu mandei uma mensagem pro Alfredo, e aí, como é que tá, tal, eles me falaram, não, ó, fez tal, mas vai precisar botar um stent, que era uma dissecção que ele teve, pá. Eu falei, beleza, tá meio enroscado, senti que tava meio enroscado. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, isso acontece. Tem trombectomias que a gente faz em 12 minutos, como alguns casos que eu já mostrei para vocês aqui nos stories. Então tem casos que é muito rápido, mas outros casos que enroscam e é difícil, e tem algumas variações que só quem tem muita experiência que consegue resolver, e às vezes leva muito tempo para a gente conseguir resolver. Então lembre sempre aí, primeiro, curte aqui, aperte aqui o coração, manda esse aviãozinho para as pessoas que você acha que vão gostar de escutar um pouco dessa história, essa história do meu pai, que é uma história muito mais dele e da minha mãe. Eu participei muito mais como um coadjuvante nessa história, mas que é uma história que eu acho que pode ajudar e ajudar muita gente, juntando muitas coisas, né? Então essa é a história desse neurologista, neurointervencionista, que sou eu, com meu pai que é médico, sofrendo um AVC, e quem diagnosticou foi a minha mãe, ela que fez o diagnóstico de AVC do meu pai. Então eu cheguei, pousei, e aí minha irmã mandou mensagem, ó Igor, a Yara tá aí na porta te esperando para te dar carona. E eu falei, beleza, a Yara é uma amiga, grande amiga da família, ela tem uma filha chamada Yara, né, Yarinha, que ela é a neta adotiva do meu pai, que é um doce, uma criança ótima, né? E a Yara foi meu Uber nesse dia, ela me pegou e me levou lá para o hospital que meu pai estava. Na hora que eu cheguei no hospital, eu precisava entrar, o Alfredo foi lá me pegar na portaria. Na hora que ele me pegou, a gente foi subir nas escadas e falou, ó Igor, o seu pai teve que ser entubado. Nessa hora que ele falou isso, eu pensei, deu pepino. Falei, deu pepino, tá alguma coisa complicada, não sei o que aconteceu, mas deu algum pepino. Porque há uma tendência, ainda é uma discussão muito grande, mas a maioria das trombectomias mecânicas são feitas com sedação só, não precisa ser uma anestesia geral, e há uma discussão ainda, em alguns centros a anestesia geral ela é priorizada. Mas papai havia sido entubado, e nessa hora eu falei, bicho, deu problema. Mas eu subi na escada ali com o Alfredo do meu lado, eu falei, não, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Na hora que eu cheguei, a primeira imagem que eu chego na sala de comando, a primeira imagem que eu vejo é um stent, numa curva de uma carótida do meu pai, na hora que injetaram o stent fechado. Então eu pensei, eu acho que não tá bom.
E aí eu confesso para vocês que eu estava na sala de comando e pela janela a gente consegue ver a sala de procedimento. E ali eu vi o meu pai deitado. E foi a primeira vez que eu vi, entrei numa cirurgia do meu pai ou da minha mãe. Na verdade tinha entrado já uma cirurgia quando eu era acadêmico da minha mãe, que ela foi fazer uma cirurgia simples. Mas eu vi o meu pai deitado no exame que eu mais faço. E ali eu vi meu pai coberto pelo campo azul da sala de hemodinâmica, o campo estéreo. E ali me deu uma aflição enorme, porque era um procedimento para ser rápido, já eram 4 horas da tarde, então já tinham mais ou menos 3 horas de procedimento. E a imagem que eu via na tela era desesperadora, porque o vaso continuava fechado. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Eu conhecia já o Dr. Leandro e o Dr. Derval, foram duas pessoas que participaram da trombectomia do meu pai. E eu também fico sempre numa dúvida, né? De não querer invadir o espaço do outro. Então, às vezes, não queria incomodar os médicos que estavam no procedimento, porque eu sei como é difícil você fazer um procedimento num médico conhecido e no filho de alguém, e no pai de alguém, né? Então, eles já me conheciam pelo meio da intervenção pequeno, e eu não queria incomodar, né? Eu falei, deixa, eu confio neles, eles são muito bons no que fazem, excepcionais. O Leandro, um dos maiores nomes aqui do Brasil, da parte de tratamento da fase aguda do AVC, então eu estava tranquilo, porque meu pai estava em boas mãos. E aí o Alfredo Bertão falou, você não vai avisar que você chegou? Eu falei, cara, não, deixa eles trabalharem ali. Eu fiquei ali tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, estava tentando manter uma tranquilidade, mas na verdade estava extremamente desesperado. E aí numa hora eu falei, acho que vou ali falar, né? Aí abri a porta, falei, ô doutor Leandro, doutor Derval, tô por aí, viu? E voltei e me sentei. E vi como é que tava, tal, aí começou a abrir um pouco a artéria, subiu uma catéter de aspiração. Então o Leandro e o Derval usando várias técnicas disponíveis, todas as técnicas disponíveis para realizar. E uma hora o Leandro falou assim, Igor, chega aí. Nessa hora que ele falou isso, me deu ainda mais desespero. Por quê? Eu sabia quando alguém te chama, você teria que dar uma opinião. Dar opiniões, você tem que agir muito com a sua razão. Mas eu confesso para vocês que ali naquele momento, a minha razão e minha emoção estavam completamente misturadas. Afinal de contas, a pessoa que eu mais amo estava ali deitada. Mãe, calma, eu também te amo. Mas a pessoa que eu mais amo estava ali, o meu grande amigo, o meu grande ídolo, o meu grande fã. Nós temos essa relação muito próxima, e quem convive com a gente percebe a relação harmônica que eu tenho com meu pai. É um grande amigo, um grande companheiro, me levou a conhecer e a ter as grandes paixões que eu tenho na minha vida, que é o futebol, o Flamengo e a medicina, né? E muito mais do que isso, meu pai me ensinou que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado vai ser sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, há muitas coisas do meu caráter, da minha índole, eu aprendi com o meu pai. Então, eu ter que dar uma opinião sobre isso era extremamente complexo para mim. E eu não sabia o que seria. E aí, quando o Leandro me chamou, eu botei o jaleco de chumbo, que vocês sabem, a angiografia é um exame que tem radiação ionizante. Botei o jaleco de chumbo e entrei e o Leandro falou, e aí, Igor, o que você acha? E eu confesso para vocês que na hora que eu entrei na sala, a primeira coisa que eu fui olhar foi olhar meu pai, a cara do meu pai. Ele estava ali entubado, com tubo, com os olhos fechados, né? E com a barba dele típica, quem conhece, vê a barba. E naquele momento deu aquela vontade de ir lá abraçá-lo, dar um beijo, mas não podia. E aí olhei para o monitor para saber o que estava rolando e o que a gente deveria fazer. E utilizando aí, graças a Deus, o conhecimento, eu tinha passado 1 ano na França, 1 ano e 9 meses, depois 2 meses na Alemanha, e visto muito trombectomia. Lá na França eu participei de mais de 120 trombectomias, então eu consegui ter uma bagagem muito grande para conseguir ajudar também nas discussões, né?
e já estava em São Paulo trabalhando há um ano, participando de trombectomias, tanto na Unifesp como em hospitais privados de São Paulo, ajudando o professor Michel, ajudando o Dr. Márcio, o professor Zé Guilherme. Então eu já estava com uma bagagem da trombectomia muito grande, então eu poderia também ajudar um pouco. E aí o Leandro falou, o que você acha aí? Eu confesso que na hora que eu desviei o olhar do meu pai e olhei para a tela, parece que uma chave mudou. Eu me concentrei de uma forma que eu normalmente me concentro. Eu confesso para vocês que quando eu estou fazendo um procedimento, eu entro como se fosse num estado diferente de espírito. Eu fico extremamente concentrado, analisando cada imagem, o que pode fazer, o que aconteceu diferente nessa imagem, o que eu posso fazer de manobra, técnica diferente. E ali parece que eu entrei num estado extremamente concentrado para ver qual seria a melhor opção. E nesse momento o Leandro me perguntou, eu olhei, começou a passar a imagem, eu processando aquela imagem, e naquele momento eu só via a imagem, não lembrava, não ficava naquela dúvida, o seu pai. E eu falava, olha, Leandro, eu acho que precisa fazer isso, por causa disso, isso. Leandro, o que você acha, tal, a gente discutindo o caso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Nesse momento eu era extremamente técnico, eu olhava para aquela tela que eu via as imagens. E aí, a gente foi fazendo algumas outras discussões e tal, mas confesso que toda hora que acabava a discussão eu voltava a me olhar para o meu pai. E ali eu voltava a ser filho naquele momento, deixava de ser médico, neurologista, neurointervencionista. E eu ficava nessa luta entre ser técnico e ser filho. E nós conseguimos ali, principalmente o Dr. Leandro e o Dr. Derval, a realizar o tratamento, nós colocamos 2 stents, conseguimos abrir muitos vasos intracranianos, mas para a colocação do stent ele teve que receber uma medicação endovenosa para o stent não trombosar naquela hora, e algum vaso distal ficou fechado intracraniano. E aí foi uma outra discussão, será que a gente deve ir lá tentar navegar esse catéter num vaso mais distal ou não? Não é preconizado pelos guidelines, então foi outra decisão difícil. E aí durante a discussão a gente falou, acho melhor não fazer, vai ser um risco muito maior, vamos deixar esse vaso distal ocluído também, porque não vai ter um risco muito grande de sangrar, e se sangrar vai piorar muito o tratamento dele. E aí nesse momento a gente optou por finalizar o tratamento dele, estava com a artéria carótida aberta, intracraniano estava um TICE 2B, 2C, que é quase tudo aberto, e nós optamos por finalizar. E nesse momento surgiu uma outra discussão sobre vamos estubar o seu pai ou não. Eu falei, olha, eu acho que não tem motivo para a gente não estubá-lo, então acho que a gente tem que estubar para a gente ver como é que está o padrão neurológico dele. E aí estubamos o meu pai naquele momento, isso já era quase 9 horas da noite, então começou 2 horas da tarde, foi um tratamento extremamente longo, desgastante para todos. Eu tenho certeza que para o Leandro e para o Derval também deve ter sido algo extremamente desgastante. E aí nós acordamos meu pai, tiramos o tubo, e naquele momento que ele estava ali eu comecei a ficar ainda mais preocupado, porque meu pai não conseguia falar uma palavra. E naquele momento eu só pensava, eu nunca mais vou escutar a voz do meu pai. Eu nunca mais vou escutar o bom dia campeão que ele normalmente dá todo dia de manhã para mim. E surgiu uma dúvida muito grande. Eu falei, cara, será que isso vai ser a sequela definitiva? E além disso, além de não falar uma palavra, ele também não movimentava nada do lado direito. E isso foi desesperador para mim, porque eu comecei a pensar, a sequela, meu pai vai ficar acamado para sempre, ele não vai conseguir mais levantar da cama, ele não vai falar mais nada. Então eu comecei a ficar extremamente preocupado nesse momento, e ali eu confesso, eu tive muito medo.